Débora, você, minha querida, você está apertada para falar. Me conta um pouco de você. Eu não sei também se você tem a deficiência, né? Até o doutor Ezio depois pode classificar. Existe uma classificação, né, para isso, para que haja uma competição igual, né? Débora, conta um pouco de você, conta como é que você chegou ao Para Taekwondo. Fala um pouquinho aí para gente. Boa noite, meus queridos. Primeiramente, é uma honra estar com grandes nomes aqui do esporte brasileiro, esporte paralímpico. É uma honra fazer parte aí do movimento, né? Deixar um pouquinho a minha história aí, né? Nesse movimento, né? Com algumas medalhas aí que coroou bastante, né? Que é uma modalidade nova para Taekwondo, então foi bastante importante. Então, assim, desde muito nova, né? O esporte na minha vida escolar ali, na pré-escola, já foi uma ferramenta poderosa de transformação, né? Até porque meus pais não sabiam lidar com a minha deficiência congênita. Eu fui a única filha que teve uma deficiência e, assim, apesar deles não saber lidar, eles sempre, né, tiveram assim, você tem que ir para a escola, tem que ir em busca dos seus objetivos, e foi essa firmeza deles, né, que realmente fizeram com que eu continuasse a buscar tudo aquilo que eu quisesse na vida pessoal, vida profissional. Então, assim, e pré-escola é uma coisa que me marcou muito, porque a criança vê, ela não tem maldade, ela ponto diferente mesmo. E aquilo, sabe, me incomodou muito no começo, até então, 2 semanas ali de escola, eu falei para minha mãe, falei, mãe, não quero mais, né? Tava chorando muito, ela falou, não, você vai para a escola. Até então minha mãe ficou um ano, né, frequentando a escola, né, estando dentro da sala de aula comigo, para me mostrar que, né, eu não poderia desistir, porque ali seria o primeiro, né, um dos primeiros obstáculos. A partir daí, eu tive que encontrar uma ferramenta que me auxiliasse, né, no meu desenvolvimento, na minha inclusão, porque eu falei, eu não posso simplesmente ter esse olhar das crianças, ela não pode. Eu falei, não, eu tenho que mudar a chave deles de alguma forma. E foi no esporte que, sabe, na educação física escolar que eu caí de cabeça nas modalidades, nas atividades, e isso começou a mudar, né, a minha vida. Eu falei, opa, eu posso, né, ver a educação física escolar como um aliado e como, né, uma ferramenta de transformação e inclusão para mim. Então, a partir daí, não parei mais no esporte, assim, tive vários obstáculos, né, no decorrer do meu desenvolvimento aí, mas nada me impediu, o esporte foi realmente algo que impactou muito positivo minha vida, e mudou até a chavinha, né, dos meus pais, mudou aquele olhar que eu era uma criança que não podia nada, apesar da firmeza, né, ao mesmo tempo eles me afirmavam e não tinha aquela certeza do que eles me afirmavam, né, mas né, uma paixão minha e desde muito nova, né, eu sempre, né, como pratiquei esporte minha vida inteira, eu joguei futsal há 12 anos da minha vida, né, cheguei a jogar em 2 clubes, né, o São Caetano e o São Paulo, então eu morava em São Paulo, então assim, tive uma honra muito grande de ter uma carreira assim, sabe, numa coisa que eu gostava muito, me apaixonei muito, só que era uma modalidade convencional, né? Então, assim, em algum momento ali da minha fase, né, saindo da adolescência para adulta, me faltava alguma coisa. E eu não sabia o que era que me faltava, porque até então existia assim, hoje eu tenho, sabe, uma consciência melhor. Existia um preconceito por eu ter uma deficiência e estar no meio de outras atletas que não tinham nenhuma deficiência. Então, isso, de algum modo, tinha ali, sabe, um preconceito no ar, eu não conseguia entender. Então, assim, só depois que realmente eu pendurei ali minhas chuteiras com 18 anos, que eu falei, vou, né? O esporte transformou tanto minha vida, eu já sabia muito bem o que eu queria para minha formação, né? Superior. Eu falei, vou fazer educação física. E foi a partir daí que eu comecei a ter contato com o movimento paralímpico. Até então, isso em 2009, quando eu entrei na faculdade. Antes disso, eu não sabia que existia um movimento paralímpico, né? Até a fala aí do professor ainda, que ele que impacta muito. Então, assim, o Rio 2016, ele impactou muito, porque assim, em 2009, quando eu entrei na faculdade,
nossa, mudou minha vida assim da água para o vinho. Falei, nossa, existe pessoas com deficiência, né, fazendo parte de seleções, disputando, levando o nome do Brasil, e por que eu não posso fazer parte, né? Então, a partir daí que começou o meu contato mais com o movimento paralímpico, aí fui para o vôlei sentado, na época eu trabalhava, né, para pagar minha faculdade, meus pais não poderiam, então, assim, ainda não trabalhava na área da educação física, então eu trabalhava com a parte administrativa para poder pagar minha faculdade, então, no momento, eu trabalhava com RH, né, administração, eu digitava muito, então eu sentia muitas dores no punho, falei, putz, mente pequena, né, na época a pessoa tem uma mão, se eu danificar com o vôlei sentado, como que eu vou, né, ter o sustento para aquele momento e pagar a minha faculdade? Aí, enfim, não deu certo, aí mais para frente, quase ali no término da graduação, eu fui para o lançamento de dardo, né, uma prova do atletismo, nunca tinha tido essa experiência na escola antes. Então, assim, foi uma prova que eu nunca fiz. Em 6 meses de treinamento, de dedicação, consegui quebrar 2 recordes brasileiros. Infelizmente, tive que interromper, porque eu estava finalizando minha graduação de educação física, já comecei na área a trabalhar. Então, assim, depois disso, né, o taekwondo, porque não, para mim não era nem o para taekwondo, né? Eu fui conhecer depois que, né, eu conheci um pouquinho na última, no último período da graduação ali do bacharel, né? Os professores de artes de lutas pediram para os alunos, né, fazerem uma atividade voltada mais para incluir um aluno com uma deficiência física, e a única aluna, né, da faculdade que tinha uma deficiência era eu, aí eu fechei com o pessoal do boxe, e não foi nem um taekwondo, né, dentro desse grupo tinha, né, tinha um professor que já trabalhava, inclusive é o Alan Nascimento, que trabalha, né, que é técnico da seleção aí, junto com o Rodrigo Ferla, ele me convidou, falei, por que você não vem experimentar o taekwondo? Ele já trabalhava com a inclusão no para taekwondo, só que não era nada oficial ainda. Aí eu falei, eu vou fazer, mas, sabe, foi uma coisa assim que eu falei, vou fazer por hobby, não vou fazer nada pensando em alto rendimento, porque eu sempre, né, todas as modalidades que eu já que eu fiz, pratiquei na minha vida, sempre foi ali, sabe, competitivo. Eu falei, vou fazer uma coisa por hobby. E nesse hobby, né, 3 anos depois, em 2015 para 2016 foi anunciado, né, que depois do Rio 2016 o para taekwondo seria uma das modalidades aí a ser inclusa no programa Paralímpica, e eu falei, por que não? Né? Estava vindo aí de um período que eu voltei do atletismo, vim de uma frustração, porque a prova que eu fazia no atletismo ia ter uma prova que valeria índice para o Rio 2016 e não teve, então automaticamente, se não teve antes, não vai abrir para os Jogos, né? Aí eu fiquei um pouco frustrada com tudo isso. Aí eu pensei até em desistir de tudo, só que eu pensei melhor, falei, não posso desistir do esporte. O esporte foi tão transformador na minha vida, né? Eu já pude ajudar muitas crianças, muitas pessoas através do esporte, e o esporte ajudando outras pessoas, que eu não posso desistir de uma modalidade, né? E foi aí que eu, né, caí de cabeça, eu falei, quero me dedicar ao para taekwondo, né? Eu sou uma atleta muito nova, assim, no para taekwondo, em vista do Natan, né? O Natan, ele nasceu, né? O Natan, eu No... peguei ele no começo, até foi assim, foi difícil, porque eu tinha encaminhado, até cheguei a falar com o Wesley na época, né, que tinha o Natan já, que estava começando lá no começo dos anos 2000, e até foi difícil, até para a própria mãe do Natan entender, né, a esperança era que ele competisse como no taekwondo regular, né, como ele tinha sido impedido pelos jogos internacionais, não havia essa alternativa. E na época eu até cheguei a encaminhá-lo, né? E parece que ele caminhou para o esporte paralímpico. E eu quero deixar registrado, quando eu conheci a Débora, a primeira vez que ela foi no consultório, com esses olhinhos assim de esperança, né? De esperança, e aquela irradiação de confiança. Não, eu vou chegar, eu vou chegar, vou chegar.
doutor, não tem um tostão para te pagar, e não era nem esse o objetivo era realmente uma pessoa que estava buscando o espaço dela, e o que me deixou mais emocionado e orgulhoso, que a primeira vitória que ela teve no exterior, a primeira coisa que ela fez foi mandar uma mensagem para mim: doutor, tá aqui, ó, tá aqui a medalha, eu consegui. Isso foi realmente, assim, bastante emocionante, eu guardo como uma das coisas mais importantes da minha vida profissional, porque realmente é a pessoa dividir com você, né, aquele momento de glória, e fez jus a essa carinha que ela tem, essa carinha simpática de força, de vontade. Eu adoro essa menina, essa é uma pessoa assim, é uma pessoa realmente sensacional, diferente, que sirva de inspiração para muita gente. E eu vou passar aí agora um pouquinho de fotos e dos treinamentos da Débora e competição, para que vocês sintam que nível de atleta que ela é hoje. Boa, isso aí. Boa, de novo. Boa, muito bem, de novo. Vai, de novo.